Nos bastidores da política global, existe um padrão que poucos conseguem enxergar. As peças se movem no tabuleiro do poder como se houvesse mãos invisíveis guiando o destino de líderes, acendendo estrelas com promessas de futuro. Em seguida, apagando-as de forma abrupta, como se quisessem deixar um recado sombrio para quem ousa desafiar a ordem estabelecida. A trajetória de Charlie Kirk, nos Estados Unidos, e a ascensão meteórica de Nicolas Ferreira, no Brasil, são dois exemplos inquietantes dessa engrenagem secreta que parece trabalhar em silêncio contra qualquer jovem promessa da direita conservadora que ameace o equilíbrio das elites globais. Kirk já não está mais entre nós, vítima de um desfecho brutal que chocou o movimento conservador americano. Nicolas, por sua vez, ainda respira, fala e brilha nos palcos da política brasileira, mas os sinais de alerta que cercam sua caminhada são como presságios de um possível destino semelhante. Comparar essas duas trajetórias não é apenas um exercício de reflexão histórica, mas um mergulho em um labirinto de conspirações, interesses ocultos e estratégias para impedir que a direita renovada crie novas lideranças capazes de se tornarem presidentes e mudarem o rumo de suas nações. Charlie Kirk nasceu em 1993, cresceu no calor das batalhas culturais norte-americanas e entendeu muito cedo que a guerra política não se trava apenas em parlamentos ou nas urnas, mas nas universidades, nas escolas, nas redes sociais e no imaginário coletivo da juventude. Fundou a organização Turning Point USA, que rapidamente se tornou um celeiro de ativismo conservador voltado para jovens, exatamente onde a esquerda progressista parecia invencível. Em pouco tempo, Kirk se transformou em uma das vozes mais influentes do conservadorismo americano, sendo tratado não apenas como aliado, mas como um verdadeiro herdeiro ideológico de Donald Trump. Não por acaso, muitos já o viam como uma promessa concreta para disputar a presidência dos Estados Unidos em um futuro não muito distante. Ele era jovem, carismático, articulado e sabia lidar com as redes sociais como poucos. Era a síntese da nova direita americana, combativa, irreverente, inteligente e conectada com os anseios de uma geração órfã de líderes. Nicolas Ferreira, por outro lado, nasceu em 1996, do outro lado do continente, mas quase como se fosse um reflexo espelhado da mesma força histórica. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele começou sua carreira na política municipal como vereador, mas rapidamente mostrou que não estava ali para ser apenas mais um. Com discursos afiados, vídeos que viralizavam em minutos e uma linguagem direta, Nicolas ganhou notoriedade nacional. Assim como Kirk, soube explorar o campo onde a esquerda parecia imbatível, as redes sociais e o imaginário da juventude. Em 2022, sua eleição para deputado federal foi um terremoto. Com mais de 1 milhão de votos, tornou-se o parlamentar mais votado do Brasil, consolidando-se como uma das maiores promessas da direita brasileira. Ligado de forma quase simbiótica a Jair Bolsonaro, Nicolas foi visto por muitos como o sucessor natural do ex-presidente, alguém capaz de manter acesa a chama do conservadorismo no Brasil quando a geração de Bolsonaro não estiver mais no campo de batalha política. A semelhança é perturbadora. Dois jovens em países diferentes, em contextos distintos, mas unidos pela mesma narrativa, ambos ascendendo rapidamente, ambos identificados como futuros presidentes, ambos capazes de mobilizar multidões. Ambos alvos de ódio intenso da esquerda e da grande mídia, ambos atuando como símbolos de resistência contra o avanço do progressismo global. E quando padrões como esse começam a se repetir, é preciso perguntar: será coincidência ou parte de uma engenharia maior? Charlie Kirk não teve tempo de consolidar sua caminhada até o poder. Em setembro de 2025, aos 31 anos, ele foi brutalmente assassinado. A notícia correu o mundo em segundos e deixou milhões de jovens conservadores em choque. O movimento pró-Trump perdeu mais que um ativista, perdeu um símbolo, uma promessa, um futuro presidente. A versão oficial fala em crime, prisão de suspeito, investigação policial. Mas para aqueles que sabem ler nas entrelinhas, a morte de Kirk não pode ser vista como um fato isolado. Ela é, ao contrário, o eco de uma mensagem sombria. Não importa quão jovem, quão carismático ou quão preparado você seja, se desafiar os donos do tabuleiro, se tornar uma ameaça real para os planos da elite, seu destino será interrompido.
Agora olhemos para Nicolas Ferreira. Ele é jovem, carismático, combativo, irreverente, ousado. Tem uma base fiel que o idolatra. É visto como o sucessor natural de Bolsonaro. É uma das maiores promessas da política brasileira. É também odiado, difamado, atacado em todas as frentes possíveis. A máquina de narrativas contra ele já está em pleno funcionamento, assim como esteve contra Kirk. Processos, campanhas de cancelamento, tentativas de cassação, censura nas redes sociais, ataques da imprensa nacional e internacional. Tudo isso é o prelúdio de algo maior. Afinal, o que aconteceu com Kirk pode muito bem estar sendo preparado para Nicolas. Não necessariamente da mesma forma, não necessariamente no mesmo tempo, mas a lógica das engrenagens ocultas não muda. Quando um jovem conservador se destaca demais, quando começa a representar a esperança real de renovação política, quando começa a ser cogitado como presidente futuro, o sistema encontra uma maneira de neutralizá-lo. É impossível não sentir a sensação de déjà vu. Assim como Kirk, Nicolas tem sido alvo de demonização constante. Assim como Kirk, ele tem coragem de falar o que a esquerda proíbe. Assim como Kirk, ele atrai multidões de jovens que encontram nele um espelho de seus próprios sonhos políticos. Assim como Kirk, ele já é tratado por muitos como presidenciável, mesmo antes de completar 30 anos. Assim como Kirk, ele se transformou em uma ameaça real aos planos de uma elite que sonha com um mundo controlado por agendas progressistas, globalistas e cada vez mais distantes da soberania nacional. Se o assassinato de Charlie Kirk foi uma mensagem, ela é clara. Não permitirão que a direita forme novos líderes jovens capazes de chegar ao topo. Se Nicolas Ferreira não perceber isso, pode estar sendo empurrado lentamente para o mesmo destino. Os sinais já estão no ar: o cerco judicial, as perseguições, os rótulos infames, as tentativas de silenciamento. O jogo é sempre o mesmo. Primeiro, desmoralizar. Depois, isolar. Por fim, eliminar. E aqui surge a pergunta que ecoa como um trovão. Será que Nicolas será o próximo? Será que o Brasil verá se repetir o que os Estados Unidos já viveram? Será que a elite global permitirá que um jovem deputado brasileiro, herdeiro político de Bolsonaro, desafie seus planos de dominação cultural e política? Não se trata de paranoia. Trata-se de observar o padrão. Líderes que surgem fora da curva, jovens demais para serem facilmente controlados, fortes demais para serem ignorados, acabam se tornando alvos inevitáveis. A morte de Charlie Kirk não pode ser separada do contexto histórico em que aconteceu. E o crescimento de Nicolas Ferreira não pode ser analisado sem olhar para esse espelho sombrio. O que aconteceu nos Estados Unidos pode ser apenas o ensaio do que está por vir no Brasil. Imagine o impacto. Se algo acontecer a Nicolas, milhões de jovens brasileiros sentirão o mesmo choque que os americanos sentiram com Kirk. Será um golpe contra a esperança, contra a renovação da política, contra a possibilidade de uma direita renovada chegar ao poder. Será também um recado para toda uma geração. Não importa o quanto você lute, não importa o quanto você brilhe, se desafiar os donos do jogo, eles apagarão sua luz. Essa é a narrativa que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Mas ela precisa ser dita. Porque ignorar os sinais é caminhar cegamente para o abismo. Nicolas Ferreira pode estar vivendo os últimos anos de relativa tranquilidade antes que o cerco final se feche. A trajetória dele é um reflexo quase perfeito da de Charlie Kirk. E sabemos como terminou a história do jovem americano. O que resta saber é: o Brasil está preparado para o mesmo enredo? Ou Nicolas conseguirá escapar do destino que parece escrito para ele? Essa é a narrativa que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Mas ela precisa ser dita. Porque ignorar os sinais é caminhar cegamente para o abismo. Nicolas Ferreira pode estar vivendo os últimos anos de relativa tranquilidade antes que o cerco final se feche. A trajetória dele é um reflexo quase perfeito da de Charlie Kirk. E sabemos como terminou a história do jovem americano. O que resta saber é: o Brasil está preparado para o mesmo enredo? Ou Nicolas conseguirá escapar do destino que parece escrito para ele?